crianças e adolescentes como alvos da criminalidade. Autoridades alertam sobre a reprodução de imagens de crianças nas redes sociais em conteúdos pornográficos. Houve um crescimento no número de denúncias desses crimes. É o que aponta um levantamento que o Pedro Duran agora vai compartilhar conosco. Ele teve acesso a informações que mostram o alerta para pais, mães que nos acompanham nesse momento. Pois é, Carol, estou até mandando aqui uma tarja para a gente poder falar sobre esse assunto. Queria começar trazendo aqui um destaque que alguns especialistas de segurança pública têm alertado nos últimos dias, que são vídeos de carregadores de celular que são usados, aparentemente inofensivos, passaram a ser usados como um código para troca de conteúdo de abuso infantil ou de pornografia infantil nas redes sociais. É uma espécie de código que as pessoas passaram a usar para que esse conteúdo pudesse ser trocado. E esse é um alerta importante para os pais. Pedi até para a gente separar um vídeo, não sei se temos, Leandro, para colocar aqui, que é um vídeo da Ana Carolina Oliveira, que é vereadora aqui em São Paulo, que ela coloca aí, né, as imagens, né? Olha aí, parece inofensivo, mas avise os seus filhos, observe o comportamento dos seus filhos. Você tem aí as imagens, aí tem uma delegada que aparece, de fato, comentando sobre esse gancho, esse código que é usado para trocar conteúdo pornográfico. Vamos voltar, para entender o que está acontecendo então, Pedro. Ficou confuso, desculpa. Vamos lá, é um vídeo que está circulando de carregadores. Não, na verdade é o seguinte, nas redes sociais, em especial no TikTok, você obviamente não pode colocar nenhuma imagem explícita de nenhum tipo de conteúdo pornográfico. Para conseguir trocar esse conteúdo entre pessoas que têm interesse em trocar esse conteúdo... Você sinaliza o interesse a partir desse vídeo de Você sinaliza o interesse usando uma imagem de um carregador de celular e lá nos comentários você conversa com as pessoas que compartilham desse mesmo interesse que você. Vídeos como esse que a gente vê aqui. Exatamente. Só que o TikTok é uma rede usada por muitas crianças e adolescentes. Então, por isso, a preocupação dos especialistas de segurança pública com a proteção das crianças e adolescentes para blindá-los dessa possibilidade de serem assediados por criminosos que têm interesse em obter algum tipo de imagem de pedofilia, de abuso infantil, de pornografia infantil, etc., né? E isso é para mostrar, Carol, como nas redes sociais os criminosos têm usado diferentes códigos, diferentes artimanhas, diferentes estratégias que são significativamente variáveis a depender do que a gente percebe ao longo do avanço do tempo. Quem, inclusive, observou isso foi a SaferNet. A SaferNet, que é uma instituição que observa esse tipo de comportamento, fez um estudo que está sendo lançado hoje, que faz um raio-x sobre o que está acontecendo nesse mundo do abuso infantil, da pornografia infantil nas redes sociais. E o que eles destacam é uma presença massiva e crescente dos canais e grupos com essa finalidade no Telegram. O Telegram é um aplicativo paralelo ao WhatsApp, ele tem mais ou menos a mesma função, a mesma finalidade que o WhatsApp e tem sido usado por essas pessoas, e a gente vai explicar por quê, para troca desse conteúdo de pornografia infantil relacionado com abuso de crianças e tudo mais na internet e nas redes sociais. A gente preparou uma arte para poder trazer os highlights desse estudo aqui e explicar para as pessoas o que está por trás desse movimento, Carol. Então, olhando para o panorama geral, eles perceberam do primeiro para o segundo semestre de 2024 um aumento de 46 códigos gatilho, que são palavras, expressões, emojis usados para as pessoas que
esse tipo de troca de conteúdo, compra, venda de conteúdo relacionado à pornografia infantil. Ao todo, já identificaram 234 expressões e o que chama muita atenção, a maioria em português. Porque a pesquisa é feita aqui no Brasil e aí você pode imaginar, poxa, mas é uma coisa que tem muito mais comum fora do Brasil, em alguns países da Europa, América do Norte, etc. e tal, mas não. Eles têm percebido que esse crime está crescendo dentro do Brasil. E aí eles traçam aqui 2.600.000 usuários que estão em grupos e canais onde há a troca, o compartilhamento, a compra, a venda, a divulgação de conteúdo relacionado à pornografia infantil. Um aumento de 12% nesse número do primeiro para o segundo semestre de 2024, mas uma alta de 78% nesses grupos e canais, né? E aí aqui é importante lembrar, Carol, que há uma série de motivos pelos quais esses criminosos usam o Telegram. Inclusive, tentei entrar em contato com o Telegram para poder entender qual que é o posicionamento deles em relação a esse estudo. Assim que a gente tiver o outro lado deles, a gente vai trazer aqui para poder explicar. Mas, basicamente, o uso do Telegram, ele é uma das estratégias porque ele tem ferramentas de controle mais frágeis do que as ferramentas de controle do WhatsApp. Então, uma das coisas que o próprio estudo fala é que, em muitos casos, o Telegram ele não faz efetivamente o controle desse conteúdo, desses canais, não coíbe a troca desse tipo de conteúdo, que ele terceiriza para o moderador do canal. Fala, esse canal foi suspenso, porque tem alguma coisa errada aqui, o moderador vai resolver e depois a gente eventualmente reativa o canal. Ou seja, a própria fragilidade da ferramenta é que facilita esse tipo de crime. Exatamente, por isso que ela é escolhida, justamente porque não tem essa força. E aí, os convites restritos são uma das ferramentas que essas pessoas usam, porque, obviamente, não são grupos abertos para qualquer um que queira entrar, você precisa ser convidado por algum membro para poder entrar nesse grupo. E aí eles garantem que aquela comunidade fique restrita a pessoas que têm esse comportamento criminoso. Os nomes são disfarçados, e aí, quando eu coloco nomes disfarçados, não é exatamente os nomes das pessoas apenas, mas os nomes desses canais, desses grupos, dessas pastas de conteúdo. Então, por exemplo, uma das coisas que eles descobriram foi uma pasta que tinha o nome de traduções. E aí, em cada uma das subpastas, tinha o nome de uma língua diferente. Inglês, espanhol, alemão, francês. Dentro dessas pastas, com o nome dessas línguas, não tinha nada de tradução. Tinham imagens de crianças que eram de países que falavam aquelas línguas. Então, esses disfarces nos nomes são também uma forma de proteger esses bandidos, esses criminosos da polícia, daqueles que possam eventualmente descobrir essa atividade ilegal. O uso de criptomoedas também tem sido percebido pelo SaferNet, pelos grupos que investigam esse tipo de comportamento, porque as criptomoedas elas são menos rastreáveis do que outros tipos de pagamentos. A idade indecifrável é uma das estratégias. O que eu chamei aqui de idade indecifrável para poder explicar para as pessoas? Quando você tem um adolescente que, olhando a imagem, você não sabe dizer se é um garoto de 18 anos, ou seja, maior de idade, mas que tem um corpo que se assemelha a um menino de 15, 16 anos, ou se é um menino de 15, 16 anos que tem um corpo que se assemelha a alguém de 18 anos. Então, essa linha tênue sobre qual seria a idade daquele adolescente, ela também é uma estratégia que eles usam para poder disfarçar esse tipo de compartilhamento de conteúdo criminoso e pornográfico. E o uso dessas palavras-chave, que são palavras conhecidas por esse grupo apenas dessas pessoas que que compartilham esse tipo de conteúdo, esse tipo de material. Ou seja, eles usam gatilhos próprios que não são, obviamente, ali pornografia, imagens de crianças, são palavras disfarçadas que eles têm usado para poder compartilhar esse conteúdo. Obviamente, não quis trazer aqui também o exemplo dessas palavras, Carol, até para que a gente não possa, eventualmente, correr o risco de incentivar alguém a pesquisar, a procurar, mas é bom dizer que já são 234 mapeadas pela SaferNet e que este relatório
foi encaminhado para a Polícia Federal, para o Ministério Público, para que eles possam tomar providências em relação a isso. Falamos, inclusive, com o presidente da SaferNet, que é o Thiago Tavares, que comentou das dificuldades para conseguir rastrear estas pessoas, encontrar esses responsáveis e combater esse crime nas redes sociais. Vamos ouvir. Existe um desafio adicional quando se tratam de grupos de aplicativos de troca de mensagem. O primeiro deles é obter a URL desse grupo, uma vez que geralmente quem participa do grupo se interessa pelo conteúdo que está sendo veiculado ali, e em se tratando de conteúdo ilegal, como é o caso da circulação de imagens de abuso sexual infantil, dificilmente um participante do grupo vai, ele próprio, denunciar o grupo que ele participa. O segundo desafio é o fluxo de mensagens, de conteúdos, de imagens, de textos e mídias que circulam geralmente em grandes grupos com dezenas de milhares de participantes. Mas esses desafios eles podem ser superados se houver uma colaboração, evidentemente, da plataforma, que tem mecanismos, ou deveria ter mecanismos, de detecção automatizada, mas também moderação humana. E isso precisa ser feito em cooperação com as autoridades. E aí, Carol, da nossa parte, o que a gente pode fazer, né? Quando a gente se depara com uma situação como essa, fazer a denúncia. E há uma dificuldade quando você fala de grupos de Telegram, que é o fato de você... O print de um grupo, eventualmente, não ser suficiente para você denunciar, porque com o print ninguém consegue chegar naquele grupo. Então, tentar obter o link daquele grupo para você denunciar à polícia o link do grupo, para que você possa, eventualmente, tentar fazer com que eles rastreiem quem são os responsáveis por esse canal e que estão, eventualmente, compartilhando, comprando, vendendo, trocando qualquer tipo de conteúdo pornográfico, de pornografia infantil. Porque as nossas crianças ficam reféns desses criminosos, né, Pedro? Fica aqui esse alerta para os pais também que nos acompanham. Obrigada, Pedro. Valeu, Carol. Daqui a pouco a gente conversa mais.